Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gabriel Gonçalves aqui. E talvez você não saiba, mas esse é o meu canal de conteúdos exclusivos de fisioterapia domiciliar. Se esse conteúdo te interessa, aproveita e já deixa a sua inscrição para você receber mais conteúdo sobre esse tema. E hoje eu vim aqui para responder uma das perguntas mais feitas nas minhas caixinhas lá do Instagram, que quais são os materiais recomendados para você começar no atendimento domiciliar, ou para que você que já atenda tenha mais resultados, consiga proporcionar uma experiência melhor para os seus pacientes. Então hoje eu fiz uma lista aqui de alguns materiais que eu utilizo bastante nos meus atendimentos, de uma forma um pouco mais generalista, ou seja, que serve para várias especialidades da fisioterapia. Você que trabalha com pacientes ortopédicos, pacientes respiratórios, pacientes neurológicos, indiferente aí da sua área de atuação, eu tenho certeza que esses equipamentos aqui vão te servir em algum momento. E aí a ideia é que a gente faça mais vídeos como esse, para que você possa ter acesso a mais materiais e mais ideias de como utilizar isso e ter mais resultado dentro dessa que é uma das áreas mais lucrativas da fisioterapia, os atendimentos domiciliares. E o primeiro material que eu trouxe para falar aqui para vocês hoje é a maca, tá? A maca aqui que está como mesa para nós hoje. Essa aqui é uma maca dobrável, inclusive tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo um pouco mais sobre essa maca, as especificações dela, o que eu levei em consideração para fazer a compra dela. Eu vou deixar aqui um card para vocês, vocês podem estar acessando esse vídeo depois mais tarde para entender um pouco mais o que eu levei em consideração para comprar esse material. Por que eu considero a maca um bom equipamento para fisioterapeutas que atendem em domicílio, tem aí na sua lista de materiais? Primeiro, ela é sim um equipamento substituível. O que significa isso? Se você não tiver a maca, você ainda pode utilizar, por exemplo, a cama do seu paciente para fazer alguns exercícios com ele. Se você não tem um lugar adequado como uma cama para fazer exercícios, você pode levar um tatame, que tem um investimento menor do que uma maca. Mas, na minha opinião, esse equipamento aqui ele nos proporciona uma grande variedade de exercícios. E isso acaba sendo bastante interessante para os atendimentos domiciliares. A minha maca, especificamente que eu tenho aqui, ela tem ajuste de altura, isso é bastante interessante, dependendo da dificuldade do paciente. Se o paciente, alguns pacientes têm receio de subir na maca, então assim, você pode colocar ela bem baixinha para passar mais segurança. Essa maca é dobrável, para quem atende a domicílio, isso é uma obrigatoriedade, então você não vai conseguir levar uma maca enorme dessa, por exemplo, no seu carro ou na sua moto, né? Se você quiser arriscar e levar uma maca na sua moto, dá para tentar aí, com certeza alguém já fez isso. Mas a gente opta por essas macas dobráveis não tão pesadas para atendimentos em domicílio. Ou seja, vai proporcionar um certo conforto para o seu paciente, vai permitir que você faça diversos exercícios, seja sentado na maca, seja deitado na maca. Então ele é um equipamento que, para mim, ele é super indicado. Todo fisioterapeuta que atende domicílio deveria levar em consideração comprar um equipamento como esse. Como eu já disse, tem um outro vídeo que a gente fala um pouco mais sobre esse produto. Além disso, nós temos que falar também sobre os equipamentos de segurança, tudo bem? Afinal de contas, indiferente de qual seja a sua especialidade ou perfil de paciente, seu público-alvo, você precisa estar resguardado, que o seu paciente não vai ter nenhuma intercorrência dentro do atendimento, ou que você esteja prevenido caso alguma coisa tenha risco de acontecer, tudo bem? Então eu sempre tenho uma bolsinha onde eu levo os meus equipamentos de segurança e que neles basicamente não tem muita coisa, mas você pode incluir mais coisas se você precisar, mas como esse vídeo ele é mais direcionado para quem aí está começando, para quem quer os seus primeiros materiais, então a gente faz uma listinha um pouco menor. Dentro da minha bolsinha eu deixo um mensurador de pressão manual. Eu particularmente gosto mais desse modelo de mensurador de pressão. Nós temos aqueles mensuradores de punho automático, nós temos também os mensuradores tradicionais automáticos, eles funcionam, eles são validados, mas eu percebo às vezes uma certa variação ali de acordo com o posicionamento do paciente, então ele exige um pouco mais de detalhes ali para você ter os dados precisos. Com o mensurador manual, eu consigo tirar os dados tudo certinho, faço as coletas de dados, e aí com o oxímetro junto eu coleto todas essas informações, e aí o interessante é que você tem uma ficha, para que você possa fazer todo o monitoramento diário dos seus pacientes quando você for fazer o atendimento e que caso você precise de alguma informação, você pode ir lá e buscar naquela ficha e conseguir verificar todos os dados vitais dos seus pacientes. E para quem não sabe, esse é um oxímetro, né? Um equipamento pequeno, fácil de levar e com ele você vai conseguir ter a coleta da frequência cardíaca e da saturação dos seus pacientes. É um dado importante para a gente verificar se existe alguma
descompensação, existe alguma alteração nisso, e aí a partir dessa coleta de dados talvez você possa identificar alguma coisa que possa tornar inclusive o atendimento do seu paciente não possível de ser realizado. Às vezes algum parâmetro ali está fora do comum, então você vai ter que cancelar os atendimentos, por isso que é importante você estar sempre trazendo esses componentes e monitorando para ver se está tudo certo com o seu paciente e evitar algumas maiores complicações. O próximo equipamento que eu queria citar para vocês é um dos equipamentos que eu mais utilizo nos meus atendimentos domiciliares, que são os kits de fortalecimento, tudo bem? Eu sempre faço uma ressalva aqui que se você não tiver condição inicialmente de fazer a compra desses equipamentos, você consegue se adaptar se você tiver criatividade para utilizar a funcionalidade, para utilizar o ambiente domiciliar, uma cadeira, uma cama, um degrau de escada. Então existe até mesmo a sua mecânica corporal, a sua própria resistência. Você consegue dificultar muito a vida do seu paciente para o seu benefício utilizando as suas mãos e utilizando a sua mecânica corporal. Então sim, dá para se adaptar se você tiver criatividade, se você conseguir implementar. Mas os equipamentos eles vêm aí para facilitar a nossa vida também, para trazer um diferencial, para trazer uma experiência diferente para os seus pacientes. E quando a gente fala de fortalecimento, a gente vai levar em consideração os halteres, nós vamos levar em consideração as tornozeleiras e eu também gosto bastante dos kits de elásticos, que inclusive a gente pode ter de outras cores com resistências diferentes, tudo bem? E aí você pode ir criando desafios maiores para que o seu paciente tenha uma percepção de melhora. Então, por exemplo, ele começa fazendo um fortalecimento com um pezinho de 1 kg, daqui a um tempo ele começa passando para 2 kg e começa a ter uma progressão de carga. A mesma coisa com as tornozeleiras. Então, eu gosto muito desses equipamentos que me permitem, quando o objetivo é fortalecimento, que eu tenha essa progressão de carga mensurável, tudo bem? Então, eu começo com um halter de 1 kg, depois vou para de 2 kg, de 3 kg, e cada um desses aqui vai ser escolhido de acordo com o grupo muscular que eu quero trabalhar e a forma com que eu quero trabalhar, sempre pensando na funcionalidade dos nossos pacientes. Já passou aquele tempo que na fisioterapia a gente ficava pensando só no músculo de forma isolada ou no problema do nosso paciente de forma isolada, e hoje a gente, baseado na CIF, está sempre pensando no nosso paciente como um todo. Então a ideia aí é a gente pensar sempre em nível de função. Quais são as dificuldades que o nosso paciente tem durante o dia a dia? Como? O exercício que eu vou escolher para ele vai ajudar e qual é o equipamento mais recomendado para aquilo que eu quero proporcionar de melhora para o meu paciente, tudo bem? E o legal, por exemplo, desses kits de elástico é que você pode trocar, por exemplo, o item que você vai utilizar, ele vem com vários itens que você remove e escolhe. Então você pode prender na porta, por exemplo, o paciente pode colocar no pé, ou até mesmo você pode criar outras possibilidades, como eu vou postar alguns vídeos aí para vocês poderem acompanhar. E aí, de acordo com a cor da faixa, você tem uma resistência menor ou uma resistência maior, e aí você vai criando maiores desafios. A grande questão aqui é sobre o peso. Pensa comigo, você vai levar os seus equipamentos para casa do seu paciente. Aí você vai ter um halter de 1, 2, 3 e 5 quilos, aí uma tornozeleira, um par de tornozeleira de 1, 2, 3 e 5 quilos, e aí você vai ter mais kit de elástico. Isso vai ficar muito pesado, vai ser difícil de você ficar transportando isso. Então a sugestão é que você, de novo, escolha de acordo com o perfil do seu paciente, qual realmente você precisa, e só leve esses outros equipamentos se realmente dentro do plano terapêutico daquele dia você vai utilizar. Senão acaba que você acaba levando um monte de coisa que você não usa e pensando até no gasto de combustível. Quanto mais coisa você tem no seu carro, ou no seu automóvel, na sua moto, maior é o consumo de combustível. Então são detalhes pequenos, mas que você deve levar em consideração. Eu particularmente em todo atendimento acabo utilizando ou o halter, ou as tornozeleiras, ou os kits elásticos de acordo com os objetivos que eu quero proporcionar para os meus pacientes. E o último equipamento que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é o cicloergômetro. Algumas pessoas chamam ele de mini bike. Você vai encontrar dessas duas formas na internet para comprar. Inclusive, nesse vídeo eu vou deixar nas descrições para vocês alguns links de materiais similares a esse que você pode aí procurar e fazer a compra aí dentro da sua internet e para entregar aí na sua cidade, tudo bem? Então, esse cicloergômetro, qual que é a questão interessante dele aqui? Primeiro, você pode iniciar com aquecimento com o cicloergômetro, porque ele pode ser utilizado tanto nas mãos, tudo bem posicionado o seu paciente, quanto nos pés, tudo bem? Então, o legal dele, dependendo do equipamento que você comprar, é que ele tem um painelzinho aqui que você consegue acompanhar o número de voltas que esse paciente está dando
e em quanto tempo ele está dando. E, além disso, você também consegue dosar a resistência. Então, quanto mais você aperta essa válvula aqui, mais difícil vai ficar para o teu paciente de pedalar, e realmente nos níveis mais avançados, bem apertados, é complicado ali de você manter isso por um bom tempo. Então isso aumenta o trabalho cardiorrespiratório do seu paciente, dependendo da intensidade da resistência, vai fazer um trabalho de fortalecimento, e também pode ser utilizado, por exemplo, como um aquecimento, como uma preparação para a atividade. Então esse equipamento eu realmente utilizo muito, e uma das coisas legais desse equipamento aqui específico que eu tenho, é que você pode de novo diminuir o tamanho dele. E olha só, isso faz com que ele fique bem prático de você estar carregando, levando aí para os seus atendimentos domiciliares, mesmo até deixando dentro do seu carro, da sua moto ali, dependendo daquilo que você estiver utilizando. Então, é um ótimo equipamento que eu utilizo e que, inclusive, eu recomendo para que os meus pacientes tenham em casa e utilizem durante a prática, a sua rotina do dia a dia, como um complemento para o seu tratamento, porque a gente sabe, se esse paciente estiver melhor condicionado fisicamente, tiver com um trabalho cardiorrespiratório mais potencializado, ele com certeza vai ter mais resultados dentro da nosso tratamento de fisioterapia em domicílio, tudo bem? E esses são alguns equipamentos que eu recomendo para você aí que está começando com a sua empresa, com o seu serviço domiciliar. Você também pode complementar isso comprando uma mala, certo? Para que você possa levar todos os seus equipamentos sem se preocupar ali se alguma coisa vai dar errado ou não, e pensando na ergonomia do profissional, isso também acaba sendo bastante interessante, porque facilita bastante a gente ficar se deslocando do carro até a casa do nosso paciente. Então eu recomendo que você tenha algo para você poder carregar os equipamentos, e que essa sua escolha seja resistente, levando em consideração que você vai levar peso, você vai levar mais equipamentos. E se você deseja que eu grave mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever no canal e aproveita para deixar aí o seu like para mim saber o que vocês acharam desse vídeo. Conta para mim nos comentários também qual é o material que você pensa em comprar aí para os seus atendimentos domiciliares. Vou responder todos vocês e vou dar minha opinião sobre esse equipamento, se ele é uma boa compra ou não, de acordo com a sua área de especialidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.